Nós estamos, mais uma vez, celebrando na presença de Deus, mais uma vez, o pacto de uma nova aliança entre Deus e os homens através de Cristo Jesus. E hoje é o culto de Santa Ceia. Toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos fazendo aquilo que Ele determinou. Isso é um memorial. Ele diz: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. E todas as vezes que nós nos assentamos para participar da mesa do Senhor, nós estamos participando também de um memorial e da nova aliança que foi realizada através do sangue de Cristo derramado no Calvário. Amém? Eu tinha preparado uma mensagem, mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 26. A partir do versículo 38. O grupo de louvor se prepara aí para aquele louvor. Eu sou livre. Daqui a pouco nós vamos estar declarando isso. Amém? Mesmo assentado, diz assim a palavra de Deus: então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Baixe sua cabeça. Ó Deus, fala conosco através da tua palavra, e que a tua palavra, como semente, ela possa cair em terra boa, que ela venha germinar, crescer e frutificar. E que possamos entender aquilo que o Senhor quer para conosco, para as nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, pelo poder do teu Espírito, assim nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: não desista. Mais uma vez, puder até sacode ela e fala assim: não desista. Fala: porque Jesus não desistiu de você. Mais uma vez: porque Jesus não desistiu de você. Mais uma vez: porque Jesus não desistiu de você. Sabe esse texto? Enquanto os jovens estavam aqui louvando o Senhor, o Espírito de Deus estava trazendo ao meu coração a respeito de Jesus quando estava lá no Getsêmani. Ele já sabia o que lhe aguardava. Ele já sabia dos momentos de dores. Ele já sabia de tudo que iria ocorrer para com a vida dele. E nós vemos que Jesus, ele estava com a sua alma cheia de tristeza até a morte. Alma cheia de tristeza até a morte. Uma alma que está tão cheia de tristeza, uma alma que está cheia de angústia.
Uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, é uma pessoa que não vive. É uma pessoa que muitas das vezes, ela quer se trancar dentro de um quarto, ela não quer conversar com ninguém, não quer atender ninguém, não quer ver ninguém. Ela perde o desejo de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, cuidar do marido ou da esposa. Ela perde o desejo de viver. E Jesus estava muito triste, muito angustiado. E teve um momento que ele foi até os discípulos. Ele queria que os discípulos orassem com ele. Mas os discípulos estavam cansados. Sabe, Jesus não parava. Jesus ele andava de manhã, andava de tarde, andava à noite. Sempre ia à noite para os montes orar. E na parte da manhã saía para pregar o evangelho do reino. E para realizar milagres e prodígios e maravilhas. Mas tem um momento que ele chega para o pai como homem. E diz: Pai, todavia, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Sabe, nesse momento aqui, no momento de tristeza, no momento de dor, no momento de angústia, no momento que ele se encontrava, talvez hoje você não entenda isso, mas Jesus ele já tinha visto você. Porque Ele é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus eternamente. Ele é onisciente, Ele é onipotente, é onipresente. Ele é o Deus, aleluia, que está acima de todas as coisas. Tanto como homem e tanto como Deus. Ele sabia que a morte dele de cruz, e que todo o sofrimento que ele iria passar, ele sabia que através dele, milhares e milhões de almas iria se render, aleluia, a Deus. Iria ter o direito de ser chamado de filho de Deus. Então, por amor a ti, Jesus não desistiu da morte de cruz. Nós vemos dentro da Bíblia pessoas que passaram por momentos difíceis. Sabe, tem uma mulher que vocês conhecem, ela de cor, de tanto ouvir alguém pregar, ou talvez você leia a Bíblia. 1 Samuel, lá no verso 9 e 10 de 1 Samuel, uma mulher cheia de angústia, uma mulher cheia de tristeza, uma mulher talvez que até se achava decepcionada com Deus, porque era zombada, uma mulher que não podia ter filho, era tida como amaldiçoada. Mas mesmo assim, mesmo passando por tudo isso, ela não desistiu, aleluia, daquilo a qual era o desejo do coração dela de ser mãe. Tanto que ela não desistiu, que mesmo angustiada, ela estava dentro do templo, estava dentro da casa de Deus. O próprio sacerdote, olhando aquela mulher, movendo a pena com os lábios, achou que ela estava embriagada, estava bêbada, mas aquela mulher conversava com Deus. Aquela mulher não desistiu do milagre que iria mudar a vida dela e a história da família dela. Aquele homem que tinha 38 anos à beira de um tanque chamado Betesda, que na realidade se diz casa de misericórdia, e na realidade ninguém tinha misericórdia de ninguém, porque quando o anjo descia e movia as águas, um passava por cima do outro, sempre alguém queria ser o primeiro, ninguém ajudava ninguém naquele lugar, mas ele não desistiu. 38 anos não é 38 dias. A Bíblia não fala que ele estava cheio de tristeza, cheio de amargura, cheio de angústia. Mas não precisa a Bíblia falar. Eu fico imaginando aquele homem deitado, as pessoas passando por cima dele. As pessoas às vezes machucando ele, querendo ser o primeiro e ele sem poder se mover do lugar. Tanto que quando Jesus vai até ele, irmãos, havia muitos outros enfermos à beira do tanque de Betesda. Mas Jesus só foi naquele homem. O milagre realizado por Jesus só foi na vida daquele homem.
Jesus chegou para ele: você quer ficar são, quer ficar curado? Eu quero, mas não tem ninguém que se compadeça de mim, não tem ninguém que venha me ajudar. Por que Jesus foi diretamente a ele? Porque durante os 38 anos, quantas pessoas poderiam ter chegado até ele e falado assim: desiste, porque nunca você vai andar, desiste, porque nunca você vai levantar desse leito. Mas ele não desistia, mesmo ouvindo palavras ao contrário. Ele colocou no coração dele que só iria sair dali andando, e Jesus foi até ele porque ele não desistiu. Repete comigo: não desistiu. E hoje, irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas se sentindo fracassadas, derrotadas, e são pessoas que desistem fácil. Qualquer lutinha, qualquer provinha, quer chutar o pau da barraca, quer abandonar a fé, abandonar a igreja, quer deixar Jesus de lado. Tem pessoas que qualquer coisinha, meu amado, ele quer voltar a ser o velho homem, quer voltar a ser a velha mulher, mas tem aqueles que mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na tristeza, mesmo na angústia, ele abre a boca e diz: eu não vou desistir, porque sei que eu tenho crido, sei onde está depositada a minha fé, e sei que aquilo a qual eu creio cuidará de mim e me dará a minha vitória. Bate palma, glorifica e exalta o nome do Senhor. E nessa noite, Deus fala para você não desistir. Não desista. Tem uma senhora que ela até veio aqui terça-feira passada na igreja, eu convidei ela para vir hoje, não deu para ela vir. Ela reprovou 10 vezes. Foi tirar a carteira de motorista e reprovou umas 10 vezes. Agora ela passou. Mas por que ela passou? Por que agora ela tem a carteirinha dela de motorista? Por que, irmãos? Porque ela não, mais uma vez, porque ela não desistiu. Havia um propósito no coração dela. Não, uma hora eu vou passar, uma hora eu vou conseguir. É isso que Deus tenta colocar no meu coração, no seu também. Porque nem tudo acontece de uma hora para outra, não. Às vezes Deus te prova, às vezes Deus te testa. Às vezes o não de Deus hoje vai ser um sim de Deus amanhã. E muitas das vezes Deus me permite algo acontecer hoje, para que quando acontecer, você venha ter algum tipo de experiência. Ela passou. Tem algumas, pode chegar para ela e perguntar: você não tem alguma experiência? Eu tenho alguma experiência. Porque nas reprovações, nós acabamos tendo o quê? Experiências. Olha, da vez passada eu errei nisso, fui reprovado nisso. Eu tenho que fazer de tudo para não reprovar nisso aqui mais, eu tenho que me aprimorar. Olha, da outra vez já fui reprovado, já foi outra coisa. E daqui a pouco a pessoa vai se aprimorando, vai tendo experiência. É isso que Deus quer falar no teu coração. Não desista, aleluia. Não desista, porque às vezes, aleluia, o não de Deus é para você ter experiência. Lá na frente você vai entender, porque às vezes alguma coisa não deu certo lá atrás. E nem tudo que às vezes não dá certo na nossa vida é o diabo, não, irmãos. Tem muita gente que corta asa para cobra. Tudo é o diabo. Tropeçou, foi o diabo. Tudo é não, meu amado. Se nós servimos a Deus, quem é que está no controle das nossas vidas? É o próprio Deus. Mesmo sendo falhos, mesmo tropeçando, mesmo nas nossas fraquezas, nós temos Deus, aleluia, nas nossas vidas. Porque pode ter certeza, a hora que você errar, Deus vai te chamar a atenção. A hora que você vai vacilar, Deus vai te chamar a atenção. A hora que você se enfraquecer, Deus vai te chamar a sua atenção. Deus, Ele chama a tua atenção. E nesta noite, Deus fala para você: não desista. Sabe, todos aqui conhecem a história de Davi.
um pastor de ovelha, esquecido pela própria família. A história diz isso. A família, ele era apenas pastor de ovelha. E de vez em quando para levar comida para os irmãos lá no campo de batalha. Não era ninguém. Aos olhos do pai, aos olhos da mãe, aos olhos dos irmãos, aos olhos dos parentes, ele não era ninguém. Mas tinha experiência com Deus. Quando Golias estava afrontando o exército de Israel, todo o exército de Israel tinha o quê? Desistido. O que Saul fez? Pegou os seus soldados, colocou em pontos estratégicos. Ele queria usar Davi, porque ele não acreditava que Davi iria vencer Golias. Golias era um homem enorme, uma espada enorme, todo cheio de armadura, experiente em batalha. Quem era Davi para lutar contra aquele homem? Davi, quando chegou para Saul, disse: eu vou lutar contra esse incircunciso, eu vou lutar com ele. E Saul disse: olha, esse homem ele é campeão em guerra, tem experiência em guerra. Davi abre a boca e diz: olha, eu quando estava no campo tomando conta das ovelhas do meu pai, eu matei isso, eu matei o leão. Ele queria dizer para Saul que ele tinha experiência. E ele não queria desistir. O soldado de Davi, quando o gigante, ele proclamou que pegasse o homem de guerra de Israel para lutar com ele, ninguém se dispôs a lutar contra o gigante. Mas Davi se dispôs a lutar. Disse para Saul: olha, da mesma forma que Deus me deu o urso na minha mão, da mesma forma que Deus me deu aquele leão na minha mão, o mesmo Deus vai me dar esse gigante nas minhas mãos. Hoje ainda vou tirar a cabeça do corpo dele, eu vou mostrar para esses filisteus quem é o Deus de Israel. Davi tinha convicção, mas Saul não. Permitiu Davi ir ao encontro de Golias. O exército de Israel cercou os soldados filisteus, quer dizer, ficaram em ponto estratégico. Enquanto Davi estava chamando a atenção do gigante, os soldados de Israel estavam cercando os filisteus. Mas para a vergonha dos filisteus e para a vergonha do próprio povo de Israel, Deus deu na mão de Davi o gigante filisteu. Aquele gigante disse: tu vem contra mim com pedras e pau, e aleluia. E Davi olhou para ele e falou assim: tu vem com espada, vem com lança, eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos exércitos de Israel, e hoje ainda ele te entregará nas minhas mãos. E Davi venceu Golias, porque ele não desistiu. Levanta a tua mão direita. Você quer ser vencedor, não desista. Olha para as experiências que Deus já te deu. Olha para as vitórias que Deus já te deu lá atrás. Não desista. Não olha para o gigante. Não olha para a falta de Satanás. Não olha para aquele que vem contra ti. Não desista. Essa é a palavra de Deus para você. Porque é mais fácil às vezes desistir do que continuar caminhando em frente. Davi não desistiu. Se ele tivesse dado ouvido aos irmãos dele, ele tinha desistido. Se ele tivesse dado ouvido para Saul, ele tinha desistido. Se ele tivesse olhado para o gigante esquecido de Deus, ele tinha desistido. Mas ele sabia que ele não estava só. Ele sabia que Deus estava com ele. Por isso ele não desistiu. E quando você tem convicção que Deus está com você, aos olhos dos outros parece loucura o que você vai fazer. Mas você faz, porque você sabe que você não está só. Você sabe que Deus está do teu lado. Mais uma vez, vira para o teu irmão e fala: não desista. Sabe, eu tinha preparado uma mensagem.
E orei até a Deus por essa mensagem. Era uma mensagem de exortação. E eu creio que a maioria dos crentes aqui merecia ser exortado hoje. Mas Deus não quer crente fracassado dentro da igreja. Deus não quer crente para estar dentro da igreja. Mas às vezes é como se Deus não estivesse dentro dele. Deus ele quer que você esteja dentro da igreja, mas que você creia que ele está dentro de você. Sabe, não desista. Não desista. Deus está falando para você não desistir, para você lutar. Você está fazendo uma faculdade, se não passou, tenta de novo, não desista. Está fazendo um concurso público, não passou, tenta de novo, não desista. Fez um contrato lá com a empresa, não deu certo. Aí vem outro contrato, quer desistir. Não desista. Sempre coloque Deus na direção da tua vida. Peça orientação a Deus. Não desista. Sabe, eu já vi até uma reportagem na televisão de pessoas que estavam mal no hospital. Já estava para morrer. Desenganado da medicina. Aqueles que desistiram, morreram. Mas aqueles que lutaram para viver, aqueles que não queriam morrer, eles conseguiram viver. Às vezes não viveram tanto tempo, mas viveram um bom tempo. Isso é bíblico, irmão? Pergunta para mim, é bíblico, pastor? Bíblico, pastor. Mas eu não ouvi, pô. Hã? É bíblico, pastor. É bíblico. Isaías entra lá dentro do quarto do rei Ezequias e diz para ele: põe tua casa em ordem, certamente morrerás ou não viverá. Ezequias não falou nada com ele, com o profeta. Quando o profeta saiu, ele não podia se levantar, estava para morrer. Ele virou o rosto para o lado da parede, começou a chorar e começou a falar com Deus. Ó Deus, tu lembras? Tu lembra como fui diante de ti? E começou a falar com Deus. Na realidade, aquela palestra que ele teve com Deus, é como se ele quisesse falar: Deus, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu quero viver. Na mesma da hora, antes de Isaías sair de dentro do palácio, Deus fala para Isaías: volta, Isaías. Fala para Ezequias que ele não vai morrer mais. Eu estou acrescentando o dia de vida dele. Acrescentando o dia de vida, porque eu vi suas lágrimas e ouvi a sua oração. Eu ouvi as suas lágrimas e ouvi a sua oração. Então Ezequias não desistiu. Vamos lá, toda a igreja. Ezequias não desistiu. Então, meu amado, quando a pessoa desiste, ele se sente fracassado, derrotado, um João ninguém, todo capenga, só sai palavra de derrota da boca do sujeito, não fala nada que edifica, não fala nada que leve a ninguém à fé. Mas quando é uma pessoa que não desiste, ainda que os outros em redor falam: olha, sai dessa, deixa pra lá, ele vai abrir a boca e vai dizer: eu não vou desistir. E principalmente se foi Deus que falou com você. Manarabachuri andarabaxéria, recanto ide andaramanaraia. Principalmente se foi Deus que falou, meu amado. Quando Deus fala, parece que tudo vai ocorrer ao contrário. Quando Deus fala, Satanás se levanta. Quando Deus fala, tudo ocorre para te abater a fé. Aí você vai abrir a boca e você: não vou desistir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ainda que pareça que esteja tudo ao contrário, ele é fiel para cumprir, porque ele cuida, ele zela da palavra dele. Bate palma para o Senhor. Queria chamar os obreiros aqui na frente, os obreiros da igreja. Pastor Ramos também vem, o pastor Luiz.
Pastor Luiz está aí? Tá, né? Ah, tá. Vi ele lá atrás, estou perguntando pelo homem. Se você tiver condição de ficar em pé, você fica. Se não tiver, continue sentado. Adorar a Deus sentado em pé, o que importa é adorar a Deus. Amém? Talvez alguém possa até falar, pastor, isso não é mensagem para o de ceia. Foi o que Deus botou no meu coração, porque de repente tem alguém aqui que precisava ouvir isso. Não desista. Não desista. Sabe o que eu estou aqui pregando para vocês hoje? A minha família falava para minha mãe, ó, deixa pra lá. Isso aí não vai dar certo. Ninguém acreditava em mim, meu amado. Mas eu tinha uma mãe que ela não desistiu. Eu me lembro até hoje uma frase que ela falou comigo em lágrimas. Na época eu estava começando a namorar com a Maria, que é minha esposa hoje. Ela falou assim, olha meu filho, Deus não desistiu de você. E se Deus não desistiu, eu também não desisto. Tem mãe que desiste do filho fácil. Tem mulher que desiste do marido fácil. Tem pessoas que desistem tão fácil. E ela disse, Deus não desistiu de você, eu também não vou desistir. Ela disse um dia, antes de Deus me levar, um dia eu vou ver você e os seus dois irmãos pregando a palavra de Deus. E ela partiu para o Senhor. Mas quantas das vezes ela me viu pregando? Então aquele momento que você desiste, é o momento que você abre o que? Uma brecha para o diabo. Às vezes o diabo entra dentro de uma casa e faz miséria dentro de uma casa. Ele escraviza. Mata, escraviza, destrói. Ah, mas eu só desisti uma semana. Uma semana é muito tempo, o diabo matar a família toda. Ah, eu desisti só um dia o diabo faz miséria, né, pastor Luiz? Não desista. Jesus, ele disse, mesmo tendo pouca força, guarda minha palavra. Quando ele disse guarda minha palavra, guarda a palavra, não desiste. Guarda minha palavra, porque diante de ti eu tenho uma porta aberta. E essa porta ninguém pode fechar. Não desiste dos teus sonhos, dos teus projetos. Cristo é o Calvário. Antes no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Daqui a pouco, ele começa a ver as milhares e milhares de pessoas se rendendo a Deus através da morte dele. Ele vê a própria ressurreição, a vinda dele para buscar os seus. Talvez esse culto eu não sabia como ia ser esse culto hoje, mas ele já sabia. Passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Ele não desistiu de morrer na cruz. Ele não desistiu de levar o passatempo no rosto, os pés nas mãos, de carregar a peça da cruz, de ser humilhado e ser pisado. De nada, porque ele sabia que lá na frente eu iria entender, você também iria entender.